Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Raimundo sempre foi um homem trabalhador. Nascido e criado no interior, passou sua infância correndo pelos campos e ajudando seu pai na fazenda. Desde cedo, aprendeu o valor do trabalho duro e da honestidade. Sua mãe, uma mulher carinhosa e devota, sempre o ensinou a tratar os outros com respeito e compaixão. Essas lições de vida moldaram o caráter de Raimundo, tornando um homem íntegro e de bom coração. Na juventude, Raimundo se mudou para a cidade grande em busca de melhores oportunidades. Com esforço e dedicação, conseguiu um emprego como operário numa fábrica. Subiu de cargo rapidamente, graças à sua ética de trabalho exemplar e à sua habilidade de liderar. Com o tempo, economizou dinheiro suficiente para abrir seu próprio negócio, uma loja de ferramentas que se tornou referência na cidade. Foi nessa época que conheceu Maria, uma professora dedicada e generosa. Apaixonaram-se rapidamente, após alguns anos de namoro, se casaram. O casal teve 3 filhos, João, Pedro e Ana. Raimundo e Maria se esforçaram para proporcionar uma vida confortável e cheia de amor para seus filhos, investindo na educação e no bem-estar deles. A loja prosperou, e a família vivia em uma bela casa, cheia de risos e bons momentos. Com o passar dos anos, Raimundo e Maria envelheceram, e a saúde de Maria começou a declinar. A família enfrentou essa fase com união, mas a morte de Maria foi um golpe duro para todos. Raimundo, apesar da dor, continuou sendo um pai dedicado, tentando preencher o vazio que a perda da esposa deixou. Os filhos, já adultos, começaram a se afastar aos poucos, cada um seguindo sua própria vida. João, o mais velho, se tornou empresário. Pedro, o segundo, virou advogado, e Ana, a mais nova, decidiu seguir a carreira de médica. Com suas próprias famílias e ambições, o tempo que dedicavam ao pai foi diminuindo. Raimundo, agora aposentado, começou a perceber que suas visitas se tornavam cada vez mais esporádicas, e as conversas, mais superficiais. Ele se sentia sozinho na grande casa que antes era cheia de vida. Os anos foram passando, e Raimundo começou a ter problemas de saúde. Precisava de mais cuidados, mas os filhos, sempre ocupados com suas próprias vidas e carreiras, começaram a sugerir que ele se mudasse para um asilo. Raimundo, relutante, acabou cedendo, convencido de que não queria ser um peso para eles. Foi assim que ele se encontrou em um asilo, um lugar que jamais imaginou que chamaria de lar. No asilo, Raimundo sentia a solidão apertar ainda mais. Era um ambiente frio e impessoal, onde a maioria dos residentes estava mais preocupada com suas próprias dores e tristezas. No entanto, uma pessoa se destacava, Amélia, uma enfermeira atenciosa e carinhosa. Ela tratava Raimundo com uma dedicação especial, sempre pronta para ouvi-lo e oferecer uma palavra de conforto. Amélia, com seu jeito afetuoso, se tornou uma verdadeira amiga para Raimundo. Ele compartilhava com ela histórias de sua juventude, os desafios que enfrentou e os momentos felizes que viveu ao lado de Maria. Amélia escutava atentamente, valorizando cada memória que Raimundo trazia à tona. Aos poucos, ela foi preenchendo o vazio que os filhos deixaram, tornando-se a filha que ele tanto precisava. Enquanto Raimundo continuava a viver seus dias no asilo, ele encontrava conforto nas conversas com Amélia. Ela, por sua vez, via em Raimundo um exemplo de resiliência e bondade, e sentia-se privilegiada por poder cuidar dele. Essa relação trouxe luz aos dias de Raimundo, que apesar da negligência dos filhos, encontrou em Amélia um motivo para sorrir novamente. Amélia tinha apenas 25 anos e já carregava grandes responsabilidades. Vinda de uma família humilde, ela sempre soube que precisava trabalhar duro para ajudar seus pais. Encontrou uma oportunidade no asilo, onde começou a trabalhar não por vocação, mas por necessidade financeira. O trabalho era árduo, e Amélia enfrentava longas jornadas, mas sua natureza gentil e compassiva rapidamente a destacava entre os demais funcionários. Aos poucos, ela foi pegando amor pela profissão, percebendo que seu cuidado fazia uma diferença real na vida dos residentes. Sem tempo para procurar um parceiro, Amélia dedicava-se inteiramente ao seu trabalho. Ela se apegou especialmente a Raimundo, vendo nele a figura paterna que tanto admirava.
Eles formaram um vínculo muito forte, uma relação que transcendia o profissional. Raimundo via em Amélia a filha que sempre quis, e ela via nele o pai amoroso que a guiava e aconselhava. As tardes eram preenchidas com jogos de xadrez e dama, onde Raimundo mostrava sua astúcia e Amélia sua rápida aprendizagem. Mais do que os jogos, eram as histórias de vida que encantavam a jovem enfermeira. Raimundo contava sobre sua juventude no campo, suas conquistas na cidade grande, e os momentos felizes com sua amada Maria. Ele dava conselhos valiosos, compartilhando sua sabedoria acumulada ao longo dos anos. Amélia ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, cada lição de vida. Os anos se passaram, e a amizade entre eles só se fortalecia. Raimundo encontrava em Amélia uma razão para continuar, enquanto ela encontrava nele um exemplo de resiliência e bondade. Mesmo com seus próprios problemas de saúde, Raimundo nunca perdia o espírito otimista, sempre com uma palavra de encorajamento para Amélia. Então, em uma noite chuvosa, Raimundo sucumbiu à velhice e aos problemas de saúde que o afligiam. Amélia estava de plantão e percebeu rapidamente que algo estava errado. Correu para o quarto de Raimundo, mas já era tarde demais. Ele havia partido silenciosamente, deixando um vazio imenso no coração de Amélia. A dor era intensa, uma mistura de tristeza e um profundo sentimento de perda. Os filhos de Raimundo chegaram rapidamente ao asilo, mas suas intenções eram claras. Para eles, a morte do pai representava apenas um obstáculo a ser superado rapidamente para que pudessem obter sua parte no testamento. O funeral foi marcado por essa frieza. Amélia, devastada, assistia à cerimônia em estado de choque. A tristeza estampada em seu rosto contrastava com a impaciência dos filhos de Raimundo, que pareciam mais preocupados em encerrar tudo rapidamente do que em prestar homenagens ao pai. Durante o funeral, as lembranças dos momentos compartilhados com Raimundo inundavam a mente de Amélia. Ela se lembrou dos conselhos, das histórias, dos jogos de xadrez e dama. Aquele era um adeus doloroso, e a jovem enfermeira se sentia sem chão. O vazio deixado por Raimundo era imenso, e Amélia sabia que nada poderia preencher essa lacuna. Enquanto os filhos de Raimundo pensavam apenas na herança, Amélia se apegava às memórias e ao impacto positivo que Raimundo teve em sua vida. Após o funeral, o advogado de Raimundo convocou uma reunião com os filhos e, para surpresa de todos, Amélia também foi chamada. A sala estava carregada de tensão, os filhos do falecido não entendiam o porquê da presença de uma simples enfermeira. João, o mais velho, foi o primeiro a vocalizar sua indignação. Por que ela está aqui? Isso é um assunto de família, ele disse, com desdém na voz. Pedro e Ana assentiram, visivelmente irritados. Tentaram expulsar Amélia, mas o advogado levantou a mão, pedindo calma. A presença dela é crucial, foi um pedido expresso de seu pai. Afirmou ele com severidade. Os filhos se entreolharam, desconfiados, mas resolveram esperar para ver o que estava por vir. O advogado abriu a pasta de documentos, retirando o testamento e começando a leitura formal. Eu, Raimundo Silva, sendo de plena saúde mental e consciente das minhas ações, declaro que este é o meu último testamento. Agradeço a meus filhos, João, Pedro e Ana, pelos momentos que compartilhamos. No entanto, devido à sua ausência e desinteresse ao longo dos anos, não deixarei nenhum bem material para eles. Os filhos arregalaram os olhos, a raiva e a incredulidade crescendo em seus rostos. Ana começou a chorar, mas não de tristeza, e sim de frustração. Pedro cerrou os punhos, os nós dos dedos ficando brancos. João, com o rosto vermelho de raiva, começou a levantar-se, mas o advogado prosseguiu, a voz calma e firme. Todos os meus bens, incluindo a casa, a loja e as economias, deixo para Amélia Santos, em reconhecimento à sua dedicação, carinho e verdadeiro afeto demonstrados durante os anos em que cuidou de mim. Amélia, você foi mais do que uma enfermeira, foi a filha que eu nunca tive. A sala caiu em um silêncio profundo. Amélia estava em choque, seus olhos cheios de lágrimas. João, Pedro e Ana explodiram em fúria. Isso é um absurdo. Ele estava claramente senil. Gritou Pedro, tentando se levantar. Ela deve ter manipulado ele.
Ana gritou, apontando um dedo acusador para Amélia. O advogado levantou a mão novamente. O testamento foi redigido com todas as formalidades legais e está perfeitamente válido. A decisão de seu pai é inquestionável. Os filhos saíram da sala furiosos, vociferando palavras de raiva e frustração. Amélia ficou sentada, chocada. Ela nunca se importou com o dinheiro, mas a atitude de Raimundo a tocou profundamente. Era um gesto de gratidão e reconhecimento que ela jamais esperaria. As lembranças das tardes passadas jogando xadrez e dama, das histórias compartilhadas e dos conselhos recebidos inundaram sua mente. Cada momento com Raimundo parecia ganhar ainda mais significado, à medida que ela refletia sobre seu legado. Enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, Amélia pensava no impacto que Raimundo teve em sua vida. Ele havia sido um mentor, um amigo e uma figura paterna. Ela se levantou lentamente, sentindo o peso das emoções. Agradeceu ao advogado com uma voz trêmula, ainda processando o que acabara de acontecer. Saiu da sala com uma mistura de emoções, segurando o testamento como se fosse um tesouro, não pelo valor material, mas pelo valor emocional que carregava. Raimundo havia lhe deixado um legado de amor e gratidão, algo que valia mais do que qualquer fortuna. Enquanto caminhava pelo corredor do asilo, os rostos dos residentes e colegas de trabalho pareciam oferecer um consolo silencioso. Amélia sabia que a jornada pela qual havia passado com Raimundo tinha sido especial, e que ele a havia escolhido para continuar seu legado não por acaso, mas por amor genuíno e reconhecimento. O peso da responsabilidade que agora carregava parecia imenso, mas também uma honra que ela estava pronta para aceitar. Após pensar muito, Amélia decidiu que usaria os recursos de maneira que beneficiasse a comunidade e ajudasse os mais necessitados, assim como Raimundo sempre lhe ensinara a valorizar as pessoas e fazer o bem. O primeiro passo foi criar uma fundação em nome de Raimundo, com o objetivo de apoiar projetos sociais e educacionais para pessoas carentes. Com a ajuda de um consultor financeiro, ela começou a investir parte do dinheiro em negócios que gerassem rendimentos para manter a fundação sustentável a longo prazo. Amélia se envolveu diretamente na gestão da fundação, dedicando-se a conhecer as necessidades das comunidades e a buscar parcerias com outras organizações. Ela iniciou programas de bolsas de estudo para jovens talentosos de famílias humildes, oferecendo-lhes oportunidades que de outra forma não teriam. Também financiou centros de saúde em áreas carentes, onde médicos e enfermeiros voluntários podiam oferecer cuidados gratuitos à população. Além disso, Amélia investiu em projetos de habitação, ajudando a construir casas para famílias que viviam em condições precárias. Durante essa jornada, Amélia conheceu muitas pessoas inspiradoras, mas uma em particular chamou sua atenção: Leonardo, um empresário de 35 anos que se dedicava a projetos sociais semelhantes. Eles se conheceram em uma reunião de planejamento de um projeto conjunto para construir uma escola em uma comunidade carente. Leonardo era um homem de princípios, com uma paixão genuína por ajudar os outros. Ele vinha de uma família humilde, através de muito trabalho e determinação, havia construído seu próprio império empresarial. Desde o início, ele e Amélia encontraram uma sintonia rara, compartilhando valores e objetivos semelhantes. Eles começaram a trabalhar juntos em diversos projetos, passando horas discutindo estratégias, visitando comunidades e planejando novas iniciativas. A parceria de negócios floresceu rapidamente e, com o tempo, a amizade entre eles se transformou em algo mais profundo. Amélia e Leonardo se complementavam de uma maneira que ia além do profissional. Ele era carinhoso, atencioso e compreendia o valor da compaixão e da dedicação que Amélia trazia em seu trabalho. Em uma noite tranquila, após a inauguração de um centro comunitário que haviam financiado juntos, Leonardo convidou Amélia para jantar. Sentados em um restaurante aconchegante, com uma vista panorâmica da cidade iluminada, Leonardo segurou a mão de Amélia e confessou seus sentimentos. Amélia, desde o momento em que nos conhecemos, você trouxe uma luz nova para minha vida. Admiro sua paixão, sua bondade e a maneira como você dedica sua vida a ajudar os outros. Você me inspirou a ser uma pessoa melhor. Gostaria de saber se podemos ser mais do que parceiros de negócios e amigos. Amélia ficou emocionada com as palavras de Leonardo.
Ela também havia desenvolvido sentimentos por ele, mas estava focada no trabalho e em honrar a memória de Raimundo. Agora, ouvindo as palavras sinceras de Leonardo, ela percebeu que era possível conciliar suas paixões pessoais e profissionais. Leonardo, você significa muito para mim. Nossa parceria tem sido incrível, e eu também sinto algo especial por você. Acho que podemos ser muito felizes juntos, apoiando um ao outro em nossos sonhos e projetos. Assim, Amélia e Leonardo iniciaram um relacionamento que era baseado em respeito mútuo, admiração e amor. Eles continuaram a trabalhar juntos na fundação, expandindo seus projetos e impactando positivamente a vida de muitas pessoas. A combinação de seus talentos e corações generosos fez com que a fundação prosperasse, ajudando cada vez mais comunidades e indivíduos a terem uma vida melhor. Amélia nunca esqueceu as lições de Raimundo, e sentia que ele estaria orgulhoso de como ela estava utilizando a herança para fazer o bem. Ela e Leonardo se tornaram um casal poderoso e amado, não apenas pela comunidade, mas também por todos que conheceram sua história de amor e dedicação ao próximo. Juntos, eles continuaram a construir um legado de compaixão e generosidade, sempre mantendo vivo o espírito de Raimundo em tudo o que faziam. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!